As filhas da senhora Garcia conseguirão aumentar a audiência do SBT? Paulo, o apóstolo, vai conquistar o público de Força de Mulher? Por que a Globo gosta de novelas no cangaço e filmes sobre a ditadura? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vanucci Responde, a mais um conteúdo aqui no No Play News, o meu canal aqui no YouTube. Você sabe, a gente fala de televisão sempre a partir do seu olhar, a partir das perguntas que você manda através das minhas redes sociais, também no espaço reservado aos comentários dos vídeos, aqui embaixo. É só você colocar ali a sua pergunta, o seu comentário, e também através da comunidade, ali da postagem aqui no nosso canal. E há uma outra possibilidade. Você entrar lá no site canaldovanucci.com.br para deixar a sua pergunta em alguns dos textos. A gente olha ali, claro, né, e busca todas essas perguntas para falar de TV a partir do que realmente interessa para você. Por falar no site, faça dele uma das referências, da sua referência ali para o conteúdo diário ali sobre televisão. Ali tem as notícias, tem a minha coluna, tem tudo sobre televisão, tem as audiências analisadas, tem detalhes das novelas, os próximos capítulos, enfim, muita coisa para você sempre estar muito bem informado quando o assunto é televisão. Aqui no canal do Vanucci no YouTube, 4 vezes por semana, a gente tem o Vanucci Responde, para a gente falar desse jeitinho aqui nosso sobre televisão. Então vamos ao a primeira pergunta, o primeiro questionamento deste episódio, que é do @Thiago Rádio, que diz o seguinte: o que as emissoras podem fazer para a divulgação dos programas importantes sem ser óbvio nas chamadas? Bom, vamos primeiro falar das chamadas, né? As emissoras podem ser muito mais criativas nas chamadas, não precisam entregar tudo, podem provocar bastante. Aliás, já foram muito mais criativas. Tem uma pesquisa muito interessante de como cada público interage ou gosta de saber da sua informação na TV aberta, na TV fechada e também nas plataformas de streaming. E dentro disso, cada tipo de conteúdo. Por exemplo, na TV aberta, não tem problema de você saber alguma informação do que vem por aí nos próximos capítulos. O público gosta disso. Mas quando se trata de série, não pode ter spoiler nenhum. Aliás, no streaming, nada de spoiler. Você dá uma informaçãozinha ali que chama atenção e pronto, né? Então, pensando nessas formas, né, que você tem, dá para ser muito criativo nas chamadas nas próprias emissoras. Agora, eu aprendi um negócio, né? Quando você está numa emissora como a Globo, quando você bota chamadas, né, ela é líder de audiência, ela tem uma plateia muito grande. Então, qualquer horário sempre vai te funcionar muito bem, você vai conseguir sempre atingir um público muito grande. E assim vai caindo, né? Audiência por audiência, plateia por plateia. Quando a gente esteve lá na Band, né, com o Faustão na Band, no começo teve muita dificuldade de entender isso, mas será que só as chamadas darão conta? Aí a gente precisou ir para outdoor, a gente precisou ir para banner em ônibus, em ponto de ônibus, né? Tentar levar informação ali nos transportes públicos para mostrar para as pessoas que, olha, tem um programa novo por aqui. Então, nos dias atuais, não dá para a emissora de televisão pensar somente nas chamadas dela e somente daquela forma tradicional. A próxima pergunta é da Daniele Silva, que diz o seguinte: Vanucci, a Angélica vai voltar a ter um programa na Globo para chamar de seu? Daniele, tem uma torcida muito grande para a Angélica voltar a ter um programa na TV aberta. O que eu ouço, pelo menos dos meus amigos lá na Globo, é que a Angélica vai continuar por temporada nos canais fechados e no streaming. E que vem agora, no segundo semestre, um projeto com ela. É isso que eu ouço, né? Não há outra informação, apesar da grande torcida e também de ter, na festividade dos 60 anos, o videogame ter explodido muito, e não só em audiência, mas principalmente em repercussão nas redes sociais. Diante disso, a Globo sim estuda, né? Pensa, ou pelo menos conversa, né? O que poderíamos oferecer para a Angélica na TV aberta. Mas a certeza é esse conteúdo na TV fechada ou no serviço digital. Próxima pergunta, Elton Santos de Jesus, que fala o seguinte: o reality show A Casa do Patrão vai sair mesmo em 2026?
A tendência, olha, a gente pode falar assim, a princípio sim, porque tudo que está envolvendo o SBT ultimamente anuncia, tem coletiva, mas não acontece ou naquela data, ou vai acontecer depois, ou adiam, como é o caso do Aqui Agora, que nem data mais tem, né? Mas há sim uma expectativa para o ano que vem ter um reality de confinamento feito em parceria com o Boninho. Boninho, através da produtora dele, que já registrou a Casa do Patrão. Existem outros registros também em relação a reality shows, e o desejo do SBT, sim, é colocar um reality de confinamento. A Casa do Patrão é o que pelo menos foi ali ventilado e ganhou mais força. Próxima pergunta, Henrique Anthony, que diz o seguinte: boa noite, em sua opinião, as novelas portuguesas, mexicanas ou colombianas exibidas pela Band ou Record podem ser exibidas no Globoplay Novelas? Pode, né? Assim, na verdade, assim, quando você compra os direitos de transmissão, né, de exibição de uma novela, de um filme, você vai estabelecer quais são ali os parâmetros, se é para TV aberta, se é para TV fechada, se é para o streaming. Às vezes você compra para o streaming com a possibilidade de exibir um episódio na TV aberta para chamar, e tem um termo técnico para isso, né, que é uma chamada, né? Você põe ali o primeiro capítulo, às vezes o segundo, o primeiro e o segundo, para dar um gancho ali, tentar laçar o telespectador e levar para o seu serviço de streaming. Depende muito, né, de como você negocia. Porque a gente sabe que a Globo, né, olha muito para a TV aberta, olha muito para a TV fechada, olha muito para o streaming e está de olho, principalmente, no Globoplay Novelas. O antigo Viva, que já ia muito bem, pelo que se entende ali, os números são positivos depois dessa mudança de nome, e a ideia é ter 24 horas de novela, né? Então vão recorrer sim a títulos mexicanos, colombianos, turcos, coreanos, portugueses, para ter uma diversidade muito grande, para não ficar apenas um canal de reprise de novela, mas que tenha uma novela brasileira inédita, que tenha produções internacionais inéditas, que até já tenham sido exibidas na TV aberta, por que não? Ou disponíveis em algum serviço de plataforma, mas também estarão ali disponíveis no Globoplay Novelas. Claro que tudo isso é negociação, né? Então, nem sempre acontece na velocidade que a gente deseja. Mais uma pergunta, o El Silva. O El diz o seguinte: a audiência do SBT de segunda a sábado que respira com a ajuda de aparelhos, mas consegue sobreviver com louvor aos domingos. Você não acha que seria interessante a emissora trocar o Teleton justamente para os domingos? Será que não aumentaria o engajamento dos programas e, consequentemente, as doações? Well, bem capaz de aumentar sim a audiência e a doação, né? Precisa ter uma maratona que começasse então no sábado à noite, atravessasse todo domingo ali, para chegar até meia-noite ali, no auge, no ápice, com a Patrícia e com o Celso, e encerrar. Daria para fazer, por que não? Mas se o domingo é o principal dia do SBT, e o SBT abre mão de parte da programação, né? Porque vai abrir mão de quase 24 horas de programação, né? Óbvio que entra um dinheiro ali para pagar toda essa operação, mas o lucro todo vai para a CD. Então não dá para ela abrir mão do domingo não, que é estratégico, né? Porque se cai um pouco a audiência, a Record pode passar, né? E se, às vezes, cai um pouquinho a audiência no domingo, a Record passa e você se acostuma, gosta do que tem na Record, é bem capaz de você continuar lá e não voltar para o domingo do SBT. Então, o que se fala lá é assim, ó, em time que está ganhando, não se mexe. Mais uma pergunta, @Afa Alves, que diz o seguinte: boa noite, com a volta de Ana Maria Moretson, Cristiane Friedman e Lícia Manzo à Globo, é possível que uma delas emplaque alguma novela no horário das 18, 19 ou até 21? Cristiane Friedman tem um estilo próprio para as 21. Eu adoro a Cristiane Friedman e acho que ela traz sempre, né, boas histórias muito interessantes ali. O que eu sei, né, é que elas vieram para projetos muito específicos, né, entre eles os doramas ou as novelas de curta duração, né, os dramas, os melodramas que a Globo pretende produzir, com 20 a 50 capítulos que possam ser exibidos ali no período da tarde, final da tarde, início da noite, antigo horário de malhação, antiga função de malhação, né, pode ser que elas estejam ali também supervisionando autores mais novos. Claro que já dentro da Globo vão conseguir conversar mais, né, para poder trazer ali novidades para a sua dramaturgia. Acredito que poderão trazer novos projetos, porque todas já apresentaram projetos na Globo e aguardam ainda a aprovação. Deisac diz o seguinte: boa noite,
que você acha do Luiz Ricardo? Ele poderia ter um programa nas tardes de sábado com auditório e brincadeiras. De Isaac, eu acho que poderia sim. Gosto muito do Luiz Ricardo, acho que ele tem uma habilidade, uma alegria, um carisma fantásticos, né? Que você, quando vê, você está ali preso naquele conteúdo que ele está trazendo, né? Mas, lá atrás, o Silvio estabeleceu que ele seria o homem que substituiria o Silvio nos sorteios, né? Na venda dos produtos que são importantes do baú ali, né, para poder telecena, essas coisas todas, para que sustenta todo o SBT. As meninas já pensaram, a Daniela já pensou em dar mais espaço para o Luiz Ricardo e sempre para em algumas outras questões. Mas eu acho que uma hora chega, viu? E ele merece, porque tem um jeito de apresentar único. Pergunta agora é da Priscila, e ela fala o seguinte: boa noite, por que a Globo gosta de fazer séries sobre o cangaço e valorizando eles? E até filmes sobre a ditadura ou bandidos, aí ela bota entre parênteses, tráfico, né? Priscila, você sabe, essa sua pergunta é bem interessante, né? Por que precisa fazer novelas sobre o cangaço ou séries, né? Porque é uma realidade brasileira. A gente sempre olha muito para histórias no eixo Rio-São Paulo, esquece um pouco de outros lugares, e a Globo, no passado, ela foi muito mais ousada nessas produções, né? Fez, sim, novelas mostrando como que era essa realidade no cangaço, e é um momento histórico brasileiro, né? De um movimento, de algo que aconteceu ali, né? De Lampião e Maria Bonita, ali, de que realmente marcou o Nordeste brasileiro, e isso passa, né? Faz parte da cultura da região, né? Porque passa de geração para geração, cada um com uma versão, porque você tem a versão do que se falam, nossa, que sensacional, porque eles estavam lutando por princípios, e outros não, eles estavam contra a lei estabelecida. Enfim, o fato é que esse é um universo muito rico, é um universo que traz boas histórias e é um universo muito brasileiro. A gente precisa mostrar histórias de lá, a gente precisa mostrar histórias do Centro-Oeste, do Norte, né, do Sul. Quantas séries e novelas já aconteceram lá, né? Coisas sensacionais, que são históricas e que a gente precisa também mostrar. Claro que para todos esses fatos você vai ter um olhar a favor ou contra, né? Mas está lá o registro histórico. Guerreiros do Sol, por exemplo, é uma novela baseada num livro que estudou, de um grande estudo sobre o impacto ali dos cangaceiros ali naquele momento do Nordeste e as histórias que vieram com isso, de empoderamento feminino, né, de luta por direitos sociais, por igualdade. E tem um negócio que também é assim, né? Essas histórias trazem princípios que você vai ver também numa produção bíblica da Record, que é a justiça, que é a lealdade, que é você lutar por princípios, né? Tem tudo, né? Isso são elementos clássicos da dramaturgia. Em relação aos filmes sobre ditadura ou sobre tráfico, bom, filmes sobre do que passam, né? Essas histórias que passam no período da ditadura e que mostram, né? A importância de você contar o que não foi dito na época, o que não poderia ser dito na época, né? Ainda Estou Aqui é um olhar muito importante de um período muito difícil, né, para muitas famílias, né, que eram consideradas, não, estão contra o sistema, não querem, né, querem falar, querem ter opinião, querem se expor, né, ou lutar politicamente, e a gente sabe que muitos foram perseguidos, né? E a gente começa a compreender quando você traz essas histórias, né, e você reflete sobre o que a gente pode fazer para essas atrocidades não acontecerem novamente, né? Para a gente ter um país democrático, para a gente ter um país onde todo mundo pode falar. É muito importante que a dramaturgia, através do cinema, da televisão, das séries e também do teatro, possa provocar isso. E isso não acontece só no Brasil. Você vai no Chile, o Chile tem um cinema que fala muito desse período da ditadura, que mostra a luta, né, do povo para vencer a ditadura chilena, o mesmo na Argentina, o mesmo em países europeus. Quando você pega filmes sobre a Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra, de reconstrução, traz muito disso, né? Tem muito de histórias que não foram contadas, ou que foram contadas por ângulos que hoje a gente começa a descobrir um outro lado das histórias, né? É importante, é importante. E sobre as histórias com os traficantes, bom, as séries todas, né? O mundo, esta é uma questão mundial.
uma grande preocupação mundial, que é um estado paralelo, né? É o estado do tráfico. E aí não é só tráfico de drogas, não. É tráfico de drogas, é tráfico de armas, é tráfico humano, né? Tem uma questão muito ampla. E tudo isso você vê nas séries que estão aí, disponíveis na Netflix, no Globoplay, no Amazon, em todos os serviços de streaming. Você sempre vai achar muitas séries que abordam a questão do tráfico, a questão da violência urbana e principalmente das drogas, né, tomando conta da sociedade. Então, é até importante você ter, né, produções nesse sentido para você falar, olha como é complicado isso. Olha o efeito que dá se você entrar, você não consegue sair, o que é crime, o que não é crime. Enfim, é uma excelente discussão. Agora, todas as emissoras de TV, todos os produtores no mundo precisam olhar sempre para as questões do seu país, para as questões da sua cultura, né? Porque é uma forma da gente sempre manter essa cultura viva, né? E que a gente possa, né, ter uma dramaturgia muito diversa, né? Falar de todos os lugares, de todas as pessoas, por todos os ângulos. A pergunta agora é do Adalberto Gomes, que fala o seguinte: será que as filhas da senhora Garcia têm força por horário nobre? Será que passa dos 4 pontos? Adalberto, esta é uma questão que, olha, o Mauro Lissoni vai adorar se você conseguir responder, né? E a gente só vai saber com a novela em execução. A gente só vai saber com a novela lá no ar se realmente ela vai ter força. Foi sucesso no México, né? Onde ela foi exibida também teve muito sucesso. É uma novela nova, né? Recente, contemporânea, e é uma adaptação de um sucesso da Turquia. Então tem tudo para dar certo. Agora, é um momento também de virada na programação da Record, é um momento em que tem virada na novela Vale Tudo. Então a gente vai ter que entender como é que vai ser a reação deste público a partir da estreia e dos primeiros capítulos de As Filhas da Senhora Garcia. Agora tem um dado muito interessante, né? A gente tem que pensar muito, né? Porque ali é uma virada. Você vai trocar um público infanto-juvenil que está cada vez diminuindo mais, está muito baixo. Por isso, né, a tomada radical de falar, não, vamos parar a novela aqui, à noite ela fica só à tarde, continua o inédito lá, porque está tudo gravado, então exibe até o final, preenche o período da tarde, e vamos tentar recuperar esse público adulto que está perdido por aí. Então, não vamos esperar audiências muito altas, mas um trabalho constante, degrau por degrau, o SBT vai ter que adotar. A última pergunta deste episódio é do Renato Becker, e que fala o seguinte: você acha que o público de Força de Mulher seguirá com Paulo o Apóstolo? Renato, também outra pergunta que o pessoal da Record está torcendo muito para ter a resposta antecipada, né? E a gente só vai saber realmente a partir da estreia. Então, tem a estreia pode ter um resultado, aí vem o segundo episódio, o terceiro, a segunda semana, e aí dá para entender se reteve ou não este público. Lá no início, Força de Mulher não estourou de vez. Ela começou ali muito próximo do que tinha lá a entrega das novelas religiosas, aí foi crescendo um pouco, e aí estourou e ultrapassou a média das produções bíblicas da Record. Vamos ver agora com Paulo Apóstolo. Tem gente que diz que a tendência é cair um pouquinho, mas eu acho que o público de Força de Mulher é o público que vai assistir sim Paulo o Apóstolo. Aliás, ouvi de muita gente que assiste Força de Mulher, falou, não, vou continuar na Record, vou continuar ali apostando nessa dramaturgia, porque não gosta da dramaturgia da Globo. Bom, este é o Vanucci Responde, um espaço onde você faz as perguntas, onde você determina o que vai ser assunto aqui. A gente fala de televisão a partir das suas perguntas, enviadas nas minhas redes sociais, na comunidade aqui no canal no YouTube, também no espaço reservado aos comentários aqui dos vídeos. E claro, né, por favor, entre lá, canaldovanucci.com.br e faça desse site uma das referências quando você quer saber notícias sobre a televisão. Eu espero encontrar você no próximo conteúdo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.